Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as ofensas que ofenderem, as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém. O Senhor abençoe a compreensão, a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Diogo, será que a gente consegue aquela música Venha o Teu Reino, da Bissácia? Conseguimos, será? Vivenciá-la? Bom, gente, Mateus capítulo 6, na verdade faz um conjunto de mensagens de Jesus. Alguns teólogos vão dizer que Mateus capítulo 5, 6 e 7, que chama-se Sermão do Monte, não era um sermão, mas era uma sequência de sermões. Outros dizem que não, na verdade, cada um era um sermão isolado. E daí Mateus foi e juntou, né, esses sermões em pedaços ali e formou essa questão do Sermão do Monte, como a gente vê aqui. Eu não sei como é que foi formado. Agora, o que eu sei é que a Igreja de Cristo, durante muito tempo, usou esse Sermão do Monte. Inclusive, nós vemos a partir do apóstolo Paulo, falando muitas vezes sobre isso nas cartas. Então, dá a entender, amados, que esse sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte, na verdade, é o cerne, é a espinha dorsal da vida cristã. Nós vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 5, falando do nosso dia a dia. Mateus capítulo 5 vai falar sobre questões do adultério, do divórcio. Ele está falando assim dos aspectos da nossa vida social. Por exemplo, você pode mentir, você pode roubar, você pode matar, você pode adulterar. E Jesus vai ensinar de forma prática: não faça, não faça. Agora, no Mateus capítulo 6, Jesus está falando de um aspecto mais litúrgico da lei de Deus. Jesus está falando sobre como deve se dar a oração, como se deve dar o jejum, como deve se dar a sua vida devocional, como que deve ser a sua vida diante de Deus. Mateus capítulo 6 vai te ensinar e vai me ensinar como é orar de verdade. E o tema dessa mensagem hoje é preparando para orar. Nós estamos em tempo de preparação do solo, não é isso? Estamos aí, fevereiro é o mês do preparo do solo. Deus está preparando o nosso coração, Deus está preparando o solo que nós vamos semear aí a partir do mês de março. E nós precisamos preparar como algo fundamental: oração. Jesus, ele estava num momento do seu ministério inicial, muito provavelmente aqui nesse Sermão do Monte, tá? Pela sequência, juntando os fatos, que a gente vai ver que Jesus estava no início do seu ministério. Mas lá pelas tantas, acho que os discípulos não perceberam, e você vai perceber que os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, João ensinou os seus discípulos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. E qual é a oração que Jesus vai ensinar? Jesus de novo, lá em Marcos a gente vai ver,
ensina-nos a orar, e Jesus diz, quando vocês orarem, vocês orem desse jeito. Ele ensina o Pai Nosso. Mas o que é o Pai Nosso? É uma oração para ficar se repetindo? Bom, não. A gente vai entender através da palavra de Deus, e nós lemos nessa noite, não façam como os pagãos. E o que eles estão falando dos pagãos aqui? Os pagãos eram povos que não eram judeus, tá? Por exemplo, romanos, gregos, persas, babilônios, eram pessoas que, ao orar, eles ficavam repetindo, como se fossem rezas. Então, o que eles ficavam fazendo? Eles ficavam repetindo a mesma frase o tempo todo. Tá? É o equivalente hoje à Igreja Católica com relação ao rosário. Tá? Eles ficam repetindo aquelas orações. Na verdade, a justificativa para a Igreja Católica, a justificativa que a Igreja Católica dá, que cada vez que a pessoa reza ou ora uma daquelas orações, na verdade é uma espécie de meditação. Eu não critico a prática, né, de se usar o rosário, se usar o terço, não é esse o problema. O problema é usar isso como uma oração repetitiva e você não sabe nem o que você está falando. Você entra num mecanismo ali de repetição e na verdade era isso que acontecia com os pagãos daquela época. Eles entravam num certo êxtase espiritual. Sabe o que é êxtase? Êxtase, a psicologia vai dizer que é um estado emocional em que a pessoa perde já o rumo da situação. A pessoa entra num estado emocional que é equivalente ao transe. A pessoa entra num transe e ela começa ali a fazer coisas repetidas, ou começa a falar coisas repetidas, enfim. Existe uma tradição muito antiga entre os árabes, que é uma dança circular. E o que acontece? Na Turquia tem muito disso. E tem lá um sheik, um árabe lá, uma pessoa religiosa, e ele veste uma indumentária própria e ele começa a girar. Ele começa a girar no mesmo lugar, assim, ele começa a girar, e alguns ficam até 3 ou 4 horas girando, ininterruptamente. Eu esqueci o nome disso, é uma espécie de uma dança, e ele é como se fosse um profeta, e esse profeta fica profetizando ali, girando. É isso, acontece isso. Quando Jesus está criticando esse tipo de prática. Jesus está falando, olha, não fique entrando nessas situações assim. Vocês têm que orar conscientes do que vocês estão pedindo. Não orem por orar. Não dobrem o joelho. É muito bonito dobrar o joelho, mas não dobrem o joelho para ficar repetindo ou para ficar pedindo que você nem sabe o que. Jesus então está incentivando a igreja a orar sistematicamente. Então, pastor, a questão da reza lá é uma questão séria, certa? Não. Também não. Jesus está falando de fazer de forma consciente e não repetitiva. Está na palavra. Pastor, qual é a diferença entre reza e oração? Tá? Então vamos lá. A palavra rezar ou reza vem do latim, que significa repetir, recitar, vem do latim recitare. Tá? Então, quando a pessoa está rezando, ela está recitando. Tá? É problema isso? Não é problema, gente. Nós podemos recitar a palavra de Deus. Por exemplo, eu aprendi algo maravilhoso: orar no Salmo 23. Nossa, pode orar no Salmo? Claro que pode. Pode. Nós oramos o Pai Nosso, por que não podemos? Então você pode recitar. Você pode rezar, digamos assim, né? Usando bem aí o vocábulo, nós podemos sim rezar. Mas a nossa vida de oração não pode ser reza. A nossa vida de oração tem que ser um papo aberto com o Criador. Tem que ser um momento em que eu exponho aquilo que está dentro de mim. Pastor, mas por que? Se a própria palavra diz ali no versículo 8 de Mateus capítulo 6, que Ele sabe antes mesmo da gente pedir. Mas Jesus está falando que a gente tem que pedir, a gente tem que orar, a gente tem que conversar. E o que significa a palavra oração? A palavra oração vem de orare, e quer dizer
falar. Simples assim. Enquanto a reza é algo repetido, algo que nós recitamos, a oração, ela deve ser livre, ela deve ser uma fala, ela deve ser uma conversa. Quando nós oramos, então nós conversamos com Deus. Tem alguns detalhes em Mateus capítulo 6. O primeiro detalhe que Jesus cobra aqui na igreja é: não se exponha. Prepare-se para orar, não se exponha. E como que eu vejo isso? Eu vejo no capítulo 6, versículo 5, que Jesus está falando o seguinte: olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Aqueles que vão no meio da praça e começam a bater no peito, começam a orar, começam a gritar, para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Porque aí você já atingiu o seu propósito. Quando você se expõe, quando você expõe a tua religiosidade, você já cumpriu o teu propósito. Você já agradou as pessoas. Tem muito crente que adora ir orar de casa em casa. Sou contra isso? Não sou contra, amados. Mas tem gente que parece que a profissão é orador oficial da igreja. Na nossa igreja eu não sei se tem gente assim, mas tem muita igreja aí que tem. O cara vai lá, vim aqui orar por você, sentir no coração de orar por você. E você vai ver a vida dessa pessoa, é uma vida desgraçada. É uma vida que não condiz com o Evangelho de Cristo. E por que está ali? Está ali para se aparecer. Está ali para mostrar que é santarrão, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio do poder de Deus, mas não é coisa nenhuma. Pode até mostrar os sinais, os negócios constantes, mas não tem vida com Deus. Eu quero te dizer, não receba oração de pessoas que têm uma vida desse jeito. Não faça isso. Não receba. Esse tipo de gente já recebe a sua própria recompensa. Jesus está dizendo aqui, ó, quando você quiser orar, vá para o seu quarto, busque somente a Deus. O segundo ponto dessa mensagem é: busque somente a Deus. Sabe, durante muito tempo, as pessoas buscaram a face de Deus da seguinte forma: vinha para uma reunião de oração na igreja e chegava e falava: irmãos, quero que os irmãos estejam orando por mim, porque o negócio é o seguinte, eu estou sem o que comer em casa. Os irmãos podem orar por mim sobre isso? O que a pessoa está querendo? O que você acha que a pessoa está querendo? Ter a sua necessidade suprida. Mas será que era necessário pedir no momento assim, de oração? Para quem essa pessoa está pedindo a gente? Essa pessoa está pedindo socorro para a igreja. É errado fazer isso? Não. Não é errado pedir para a igreja. Aliás, hoje tive uma notícia maravilhosa. Fui surpreendido ali na entrada já, os irmãos da diaconia me falando: pastor, esse mês nós conseguimos atingir 4 famílias. Glória a Deus! Glória a Jesus! Nós conseguimos 2. Agora Deus moveu o Espírito Santo que a gente consegue 4, gente. O pastor não precisou pedir oração. Irmãos, vamos orar para que Deus nos mande cesta básica. Não. O que o pastor fez? Traga a cesta básica, povo de Deus. Você aí, ó, de carne e osso, traga a cesta básica. A gente tem que aprender a pedir. Sabe, tem gente que pede oração pedindo para que a pessoa faça alguma coisa. Olha, esteja orando aí, porque a situação está tão difícil lá e eu estou precisando de roupa. Semana passada eu fiz uma oração assim e fui atendido. Não é só. Eu fiz uma oração assim e fui atendido. Ganhei 4 camisas e 4 camisas, né? Ganhei 4 camisas novas. Uma dessas é aqui que está aqui hoje, né? Minha sogra chegou e falou: você não vai... como é que ela perguntou? Você vai com essa camisa aí? Eu falei: sim, não tenho outra, estou orando para Jesus me dar. Gente, eu não fiz, né, com essa intenção, mas foi o que aconteceu. Ela ouviu: opa, vou comprar uma camisa lá, foi lá e comprou.
Ela ouviu de Deus, irmãos, mas o pastor falou. Então eu creio assim, amados, que na verdade não foi Deus que me deu. Na verdade foi porque eu falei. Nossa, pastor, então você acredita que não foi Deus? Não, eu acredito que tudo que a gente recebe é de Deus. Deus usa a vida da minha sogra, Deus usa a tua vida, Deus usa a minha vida, Deus usa a vida de todas as pessoas para honrar, para suprir. Eu creio que é assim. Mas quando a gente faz o papel do Espírito Santo, é diferente. Às vezes eu quero fazer o papel do Espírito Santo e eu quero sair anunciando por aí o que eu preciso. Eu não vou para Deus, eu não vou orar, eu não vou buscar a face do Senhor dizendo: Senhor, está difícil, não consigo mais. É igual uma mulher ou um homem que tem problema no casamento. Quem é que esse homem ou essa mulher vai procurar em primeiro lugar? Não me fale que é Deus, porque ninguém vai orar nessa hora. Todo mundo vai procurar o colega de trabalho, todo mundo vai procurar não sei quem, procurar não sei quem lá. Por último vai procurar Deus. Até o pastor é procurado antes do Senhor. Pode procurar o pastor, gente, eu estou aqui à disposição, eu preciso ser procurado. Quero ser usado por Deus na sua vida. Mas sabe, a primeira pessoa que precisa saber é Deus. É o Senhor. Eu posso te ajudar? Posso. Mas quem pode resolver é Jesus. Então, quando você tiver uma situação, qualquer que seja, não vá buscar oração nas pessoas, não vá buscar solução nas pessoas. Tem o tal do crente 6 horas. Um negócio que me irrita. O crente 6 horas, aliás, crente é um problema. Eu já falei isso aqui, eu vou continuar repetindo, até que os crentes sumam da face da terra. Crente é um problema. Que crente acha que crê, mas na verdade não vive. Crente acha que é, mas não é coisa nenhuma. Crente só crê, e ponto final. E acha que tudo vai se resolver. Tem um crente 6 horas. O crente 6 horas é: ô irmã, vim aqui nessa reunião de oração, 6 horas por mim, ora para eu conseguir um emprego, irmã. Ô irmã, mas a infeliz não dobra o joelho. A abençoada não vai buscar a face do Senhor, mas ela sai pedindo para todo mundo orar. Oh meu Deus! Quando Jesus vem me chamar a atenção, Ele fala: orem, busquem o seu Pai em secreto. Não quer dizer que a gente não tem que pedir oração uns pelos outros, tá, amados? Às vezes as pessoas ouvem aqui o pastor falar, igual uma vez estava acontecendo um problema muito grave na igreja, mas muito grave, grave mesmo, e o irmão ficou sabendo. E o irmão chegou para mim, depois que já tinha ido o boi com a corda, o irmão chegou para o pastor: pastor do céu, eu não queria te falar, porque o pastor sempre fala para não ficar fofocando, então eu não queria contar a fofoca, mas agora eu vou ter que falar. O que você vai ter que falar, mano? Aconteceu tal e tal e tal e tal coisa. E quem mais viu? Só você? Não, só eu vi. Meu irmão, por que você não veio falar antes? Não, porque o pastor fala no púlpito todo domingo sobre fofoca. Eu não posso falar para o pastor. Amados, não quer dizer que a gente não tem que falar o que está acontecendo. Não quer dizer que a gente não precisa orar. Não quer dizer, a gente precisa entender, a gente precisa ser espiritual, amados. Nós precisamos ser espirituais e entender o que a palavra está nos dizendo. Que a palavra está nos dizendo é que você não tem que ficar correndo de um lado para o outro pedindo as coisas para as pessoas. Você tem que olhar para Deus. Pastor, então se eu estou com dificuldade lá em casa, eu preciso de uma cesta básica, eu fico quieto e oro só para Deus? Não. Você olha para Deus manifestar o seu Espírito Santo na vida da igreja, você vai chegar ali para Marlene, o negócio é o seguinte: não tem que comer em casa. Não vai chegar para Marlene e falar: ô Marlene, você ora por mim para Deus mandar alimento lá para minha casa? Não, você vai chegar lá e falar: está difícil a situação lá em casa, viu? Irmão Reginaldo, irmã Aurélia, está difícil a situação lá em casa. Reginaldo e Aurélia também estão trabalhando com isso, tá bom? Então, irmã Marlene, irmão Aramis, irmão Reginaldo e irmã Aurélia. Dificuldades, remédio, roupa, comida, são eles que vão poder nos ajudar, tá bom? Então, se você tem dificuldades, procure um deles. Mas sabe, irmãos, a gente precisa agir de forma correta, a gente não pode agir de qualquer jeito. Nós precisamos
fazer e usar os canais corretos. O canal da oração é com Deus. O canal de oração é com Deus. A Bíblia nos diz que não há intermediários. Não existe intermediário. Talvez você pense, não, tem que pedir para fulano, para pedir para o ciclano, pede para o porteiro pedir para o prefeito. Não. A Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Apenas um mediador. Não tem dois, não tem três, não tem quatro. A oração do irmão não é mais poderosa do que a tua. A oração do pastor não é mais poderosa do que a tua. Eu acho engraçado quando a gente vai almoçar na casa dos parentes. Isso é um negócio impressionante. E agora eu uso a seguinte tática. Quando a gente vai almoçar na casa dos parentes no sábado. Sábado, normalmente eu tiro o dia, na parte da manhã e a tarde de folga. E daí chega, o pastor Tiago pode orar. E o pastor Tiago não pode orar, o pastor Tiago está de folga hoje. Eu saí de férias. E daí toda vez eu ia na casa de mim, vamos orar pelo alimento? Pastor, pode orar? Não posso orar. Não posso orar, estou de folga, estou de férias. Nossa, que coisa feia falar isso, né? Porque crente tem medo de orar. Crente tem problema com orar. É sempre o pastor, é sempre a irmã mais velha, sempre o irmão mais idoso, sempre o diácono, o bispo, o presbítero, o apóstolo. Gente, o povo de Deus tem que ser um povo de oração. Não fique esperando que o povo ore pelos teus problemas quando você coloca o nome lá no caderninho de oração. Tem gente que coloca o nome lá no caderninho de oração e não ora, mas pede para a igreja orar. Pede para a igreja orar, mas ele mesmo não ora. Pede para a igreja orar às 6 horas da tarde de domingo. E aqui tem meia dúzia de gato orando 6 horas da tarde de domingo. 6h30, aliás. Quando tem a liderança aqui? Cadê o povo de Deus que deveria estar orando? Cadê o povo de Deus que deveria ser um povo de oração? Cadê o povo de Deus que devia se dedicar à presença do Pai? Nós não oramos e nós queremos que as coisas aconteçam, nós queremos que o milagre aconteça, nós queremos que as coisas se voltem ao nosso favor, mas nós não oramos. Nós não buscamos a direção de Deus, a vontade de Deus. Nós buscamos os favores de Deus sem orar. Não tem como. É inapropriado. Não funciona. Ore. Durante 3 semanas, começou domingo passado, nós tivemos essa semana aqui na igreja. Eu não pude estar aqui porque aconteceram situações aí na quarta, na quinta e na sexta eu cheguei e peguei aqui o amém só, né? Aí falaram, não, pastor, você pegou o mais importante, que é o amém. Saí correndo, tive uns compromissos aí e tive que sair, não teve outro jeito de adiar. Mas segunda eu estive aqui, terça eu estive aqui, irmãos, que momento maravilhoso. Estava bom ou não estava bom, meu? Estava bom ou não estava, Reginaldo, Aurélia? Estava bênção demais, amados. E, olha, eu não sentia em 3 anos o mover de Deus nessa igreja como eu senti segunda e terça-feira aqui. De eu chorar sem parar na hora que eu cheguei aqui até a hora de ir embora. E quando eu fui embora, eu fui chorando. Porque a presença de Deus era notória. Era algo maravilhoso. Era algo que impactou a minha vida. Pastor, eu não posso ir na igreja. É complicado. Todos os dias, às 20 horas, é complicado. Eu sei. Mas sabe o que você pode fazer lá na sua casa? Porque a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 6, versículo 8, que no secreto o teu Pai te ouve, o teu Pai te escuta. Você não precisa vir na igreja para orar, você pode orar em qualquer lugar. Pastor, eu estou trabalhando às 20 horas, posso pegar o meu horário de janta lá e orar? Pode. Você pode, onde você estiver, você pode orar. A gente não precisa estar bem juntinho para orar junto. A gente pode estar cada um no lugar para a gente orar junto, amados. Não quer dizer que todas as nossas orações devem ser trancadas. Tem uma igreja, no nosso país, que eles dizem que quando você tem que orar, você tem que orar em segredo. E certa vez nós estávamos numa atividade e daí alguém teve uma brilhante ideia, numa casa, né?
Alguém teve uma brilhante ideia: vamos orar por isso agora? E daí estava eu, 2 irmãs e aquela família toda. Daí a gente foi: vamos dar as mãos para orar? Ficou eu e as 2 irmãs. O resto da família, cada um foi para o seu quarto. Cada um foi para o seu quarto. Jesus Cristo, o que aconteceu, né? Depois me falaram na lição daquela igreja que não pode orar todo mundo junto assim. Ou ora ou na igreja, ou ora no quarto. Jesus Cristo amado, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que não é para ser como os publicanos, como os fariseus, mas também não é para seguir o outro extremo. É para a gente orar. Quando o apóstolo Paulo vai recomendar as igrejas, ele diz o seguinte: o negócio é o seguinte: orem em todos os lugares, levantando mãos santas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aliás, não é uma vez. Ele fala em Efésios, ele fala em Tessalonicenses, ele fala para Timóteo: quero que todos os homens orem em todos os lugares. Amados, nós precisamos orar. Então não quer dizer que você não pode vir na igreja todos os dias às 20 horas, que você não vai orar. Você precisa orar às 20 horas, amados. Faça um esforço. Nós passamos 1 hora aqui de joelhos orando na presença de Deus. Quer dizer, eu não oro 1 hora de joelho porque eu não aguento, né? A coluna já não permite, né? Mas pelo menos uma boa parte do tempo ali, aquela hora que eu não aguento mais, eu estou de joelho na presença de Deus. Pastor, tem que orar de joelho? Como é que esse negócio aí? Todo mundo fala que orar de joelho é bom. Como é que é? Deus escuta mais quem está de joelho? Ou Deus não escuta quando você está de pé, sentado? Tem posição melhor, deitado, por exemplo? Bom, amados, aqui há uma grande confusão. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, que a oração tem que ser de joelho. Não existe texto bíblico nenhum dizendo que a oração de joelho é mais poderosa. Se alguém colocou isso para você, é mentira. É mentira. Que não está isso na Bíblia. Não está. Aliás, se a oração de joelho fosse respondida, o Espírito Santo não tinha vindo sobre a igreja. Quando é que o Espírito Santo veio sobre a igreja no livro de Atos, capítulo 2? Você lembra? Não lembra? Como que eles estavam na casa? O que a Bíblia fala? Não estavam de pé. Abra lá para a Bíblia. Atos, capítulo 2. Vamos para a Bíblia, então, não é? Atos, capítulo 2. Versículos 1 e 2. Atos 2, 1 e 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Bom, assentado pode ser de estar dentro da casa, né? Não. Na verdade, o que é assentado é sentado mesmo. Eles estavam sentados para a festividade de Pentecostes. Gente, não interessa a posição. Por exemplo, quem está de cadeira de rodas não pode mais orar, porque tem uma vida sentado. Não tem essa de oração de joelho é mais escutada, oração de pé é mais escutada. Tem um pastor que tem uma seguinte teoria a respeito disso. Por que de joelhos é a posição para orar melhor? Assim, foi embutido na igreja de Cristo que a oração melhor é de joelhos. Bom, esse pastor tem uma teoria muito interessante. Ele diz que de joelho Deus vê o comprimento do teu corpo. Porque de joelho você mostra todo o seu corpo, de pé você só mostra a sua cabeça. Sentado você mostra ali uma parte, não tem fundamento. Não tem. Então por que orar de joelhos? Bom, rendição. Rendição. Mas não adianta você estar de joelho e teu coração não estar. Joelhos quer dizer eu me rendo totalmente. Numa batalha, o guerreiro estava com a espada na mão e ele não baixava jamais. Mas no momento em que ele não aumentava mais a luta, ou então ele era desarmado pelo seu oponente, então ele ficava de joelho, largava as armas no chão e ficava de joelho. Sabe por que de joelho? Fica mais fácil de cortar o pescoço. Nossa, pastor, que forte. Sim.
De joelho é uma posição de rendição completa. Eu já não domino mais a minha vida. Agora tem crente que está de joelho e fala: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, faça isso para mim já, em nome de Jesus. Ele ainda usa o nome de Jesus. Você acha que Deus é teu empregado? Você acha que Deus é teu capacho? Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Está de joelho, mas está exigindo. Olha a posição que a criatura está. Está pronto para cortar o pescoço. E ele está exigindo. Ele está achando que ele pode. Ele está achando que ele pode exigir do Criador. Quando Deus vai responder para Jó o que estava acontecendo com ele, Deus fala para Jó: Jó, onde você estava quando foram lançados os alicerces da terra? Onde você estava quando foram criados todas as coisas? Jó, quem você pensa que você é? Eu e você precisamos ser mais parecidos com Jesus, que se rendia verdadeiramente, que se dobrava verdadeiramente à vontade do Pai, dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus não exigiu nada, ele é Deus, 100% Deus, ele não exigiu nada. Ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa deve ser a minha oração. De joelho, de pé, sentado. Eu vejo, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele falou com Jesus na cruz, pendurado. Jesus é quem responde a oração através do Espírito Santo. O ladrão da cruz estava lá. Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando nesse momento. Não estava de joelho, não. Pastor, então quer dizer que ele não tem que orar de joelho? Eu oro de joelho sim, tá? E tem mais. Eu oro até prostrado. Qual é a diferença entre de joelho e prostrado? De joelho, você está com o joelho no chão e a boca no pó, ou às vezes está curvado somente, não precisa colocar a boca no pó, mas está curvado ali diante de Deus. Prostrado, sabe qual que é essa posição? É a posição de domínio. Quer dizer, você domina sobre a minha vida. E prostrado é de barriga no chão, perna esticada. Prostrado quer dizer, se eu estou rendido, agora eu estou totalmente dominado. É válido a oração do prostrado se você não for dormir, tá bom? Tem gente que vai orar lá e se prostra, né? E fica, daqui a pouco está roncando e babando no chão, não adianta. Não tem validade, gente. É só um símbolo. Prostrar, se ajoelhar, sentar, é independente, não faz a mínima diferença se o meu coração não estiver nessa posição. Se o meu coração não estiver submisso, se o meu coração não estiver humilhado, e ao se prostrar e se ajoelhar, também é posição de humilhação. E humilhação no sentido de humildade. Humilhação no sentido de Deus, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. É o Senhor. Precisamos ter essa postura. Agora, por último, eu queria conversar com os irmãos sobre algo muito interessante. A oração, ela deve ser organizada. Nós não podemos ficar orando de qualquer jeito, que vem na cabeça e vou falando. Não é assim que funciona, irmãos. Quando eu vou me chegar diante de Deus, eu tenho que saber o que eu vou pedir, o que eu vou falar, como que eu vou me comunicar com o Criador. E quando eu oro a oração do Pai Nosso, essa oração que nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, eu vejo algo tremendo e maravilhoso que Jesus nos ensina. A oração do Pai Nosso é um modelo, não é algo para ser copiado, não é algo para ser repetido, mas é um modelo a ser seguido. Quando nós vamos ver como é que é a oração do Pai Nosso, vamos tentar olhar todos juntos? Mas olhem com o teu coração agora. Nós vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, mas colocando diante de Deus com o nosso coração. Você consegue fazer isso nessa hora? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós
o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Como que é essa oração do Pai Nosso modelo, então, pastor? Simples. Jesus começa primeiro exaltando a pessoa de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Comece sempre a tua oração com louvor a Deus. Nunca vai diante de Deus já pedindo logo de cara. Senhor, estou aqui para pedir, faz isso, faz aquilo. Pera lá, onde você pensa que você está? Para quem que você acha que você está pedindo? Você está mandando ou você está pedindo? As nossas orações têm que ser dirigidas ao Pai, amados, com o coração de louvor e adoração. Adoração é reconhecer quem Deus é. Louvor é reconhecer o que Ele faz. Nossas orações devem ser carregadas de adoração a Deus. Senhor, eu te exalto pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa. Deus, eu te exalto porque o Senhor é maravilhoso, Deus tremendo, Deus poderoso. Jesus começa assim a sua oração. Se não sabe orar, leia o Pai Nosso ali e comece a falar com Deus em cima dessa oração. Oração é falar. Então você não precisa ter palavras bonitas, tá bom? Eu lembro quando eu era pequeno, eu achava a coisa mais linda do mundo os pastores orando. Eu era batista desde pequenininho. E chegava na igreja, a nossa liturgia batista mudou muito, né? Mas quando eu era pequeno, era mais ou menos assim. Né? Eu gosto sempre de lembrar disso, de onde a gente vem, né? E quando eu era pequenininho, algumas batistas são assim hoje, tá bom? Então tem igreja batista que ainda é desse jeito. Começava o culto em silêncio, com a irmã pianista ao piano, tocando prelúdio. E quando você chegava na porta da igreja, tinha ali um boletim. Algumas igrejas já tinha tudo o que ia acontecer naquele boletim, até quem ia orar. O problema é quando o irmão faltava. Daí estava lá o nome do irmão. O irmão fulano vai nos dirigir a uma oração agora. Cadê o irmão fulano? Ai meu Deus, fugiu do papel. E agora? O que a gente faz? Agora a gente não ora? Né? E ele tinha que improvisar. Mas até isso tinha ali escrito. E era tudo muito organizado. E no momento da oração, irmãos, era mais ou menos assim: nosso Deus e nosso Pai, Pai glorioso de grande estima e valor, Deus imensurável, ó, quão grandes são as tuas obras, Deus poderoso e excelso. Eu não sabia nem o que significava, mas eu achava tão lindo aquilo. Até que o dia que pediram para eu orar, e eu não sabia pronunciar aquelas palavras. E daí como é que faz? Eu não oro, né? Aí gagueja. E eu, uma criança, fui orar, nosso Deus e nosso Pai. Gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Não quer dizer que você vai falar gíria, pelo amor de Deus, né? Não quero dizer isso. Mas também, se você não sabe falar de outro jeito, não tem problema. Deus vai escutar de qualquer jeito. Mas a gente pode falar do jeito que eu falo com a minha esposa, do jeito que eu falo com vocês, do jeito que eu estou pregando aqui. Tem gente que muda até a voz, o aspecto da fala, para falar com Deus. Oh Deus, parece um Cristo olhando, né? Oh Pai, misericórdia, amados. Quem foi que te ensinou a orar assim? Não ora desse jeito, não. Fala como você está falando com o seu papai. Aliás, a palavra que Jesus usa aqui é Abba. E Abba não é pai, é paizinho. Como diria o baiano, ó gente, painho. Oh painho, eu venho humildemente na tua presença, painho. Olha só, por que não? Oh meu amado, ore do teu jeito. Ore com as tuas palavras. Venha ao teu reino, Jesus disse. Aí começa uma sessão de pedidos. Primeiro Jesus se preocupa com o reino de Deus. Você não vai direto ao Pai pedindo pelas nossas coisas, não seja egoísta. Ore pelo
tem que fazer. Ore se colocando nas mãos de Jesus. Senhor, me usa para o crescimento do teu reino. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa a vida do pastor. O pastor dando 6 horas aqui, né? 6 horas por mim, amados. Mas você tem que orar pelo seu líder de célula, você tem que orar pelo seu pastor, você tem que orar pela liderança constituída da igreja. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18: orem também por mim, para que me seja dado poder e autoridade para pregar entre os gentios. O apóstolo Paulo está incentivando a igreja de Éfeso: orem também por mim, não parem de orar. Orem por mim. E ele continua se fazendo de coitadinho, né? Às vezes dá essa impressão, né? O apóstolo Paulo fala: esse pobre prisioneiro. Acho que o apóstolo Paulo está lembrando para eles: olha, eu estou escrevendo para você, mas eu estou dentro da cadeia e estou preso por causa de Jesus. E o negócio é o seguinte: ore por mim, para que eu tenha ainda mais poder. Ele não está se fazendo de coitadinho, não. Na verdade, ele está mostrando que mesmo preso em correntes, ele estava proclamando o reino de Deus. Por isso, não seja egoísta. Não peça somente o que você tem para pedir. Eu quero dinheiro, eu quero uma casa na praia, eu quero uma mansão, eu quero casar, né? Tem gente que está olhando assim, né? Eu estou ajudando a gente a orar nesse sentido, viu? Ajude aí em oração também. Eu quero casar, eu quero filho, eu quero carro, eu quero emprego melhor. Deixa de ser egoísta. Primeiro, reconheça o que Deus precisa de você. O que Deus quer de você. Aliás, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas eu tenho que me colocar à disposição. Senhor, o que o Senhor precisar, estou aqui. Em oração eu tenho que fazer isso também. Deus, seja feita a tua vontade. Muita gente hoje está pregando uma teologia miserável, uma teologia maldita, e é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia nos fala, que tem igrejas que estão pregando uma maldição, que é encardido a igreja evangélica brasileira, que é a questão da teologia da prosperidade, a teologia do que eu quero mais, a teologia do mimimi. Se Deus não faz, então eu não quero. Faça uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Nessa noite, faça. Para com isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Sabe, amados? Quando eu vejo a carta de João, a primeira carta de João, o apóstolo João diz assim, peçam a Deus, se de acordo com a sua vontade, Ele fará. O que o apóstolo João está dizendo é, peçam a Deus, mas se for da vontade dele, Ele vai fazer. Você quer uma casa na praia? Se for da vontade de Deus. Você quer um carro novo? Se for da vontade de Deus. Você quer um emprego melhor? Se for da vontade de Deus. Sabe, não exige nada de Deus, você não está em condições disso, eu não estou em condições disso. Depois, Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está pedindo sobre a provisão de Deus. Ele não está falando assim, Senhor, deixa eu ficar rico. Porque Abraão também era rico, nosso pai Abraão, Senhor, Deus maravilhoso, nosso pai Abraão tinha tudo, Jacó ainda, ele prosperou ainda mais, e até levou o que era lá daquele infeliz lá. Senhor, abençoa a minha vida igual abençoa a vida de Jacó. Não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está dizendo o seguinte, dá-nos hoje, o pão de cada dia, dá-nos hoje. A música que a gente vai tentar cantar daqui a pouquinho é, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Quer dizer que é só o pão? Não. Hoje nós temos outras necessidades. A conta da tua internet. Nossa, pastor, ele está exagerando, né? Não estou não. Deus pode suprir você agora, a tua conta da internet paga lá. É a tua necessidade. Deus vai suprir a tua roupa, Deus vai suprir. Tem que tirar a carteira de motorista, né, Dudu? Tem que, né? Vamos tirar essa carteira de motorista. Vamos lá. Deus vai suprir. Tem que casar, né, pessoal? Tem que casar lá. Jesus. Para de olhar para eles. Tem que casar.
Deus vai suprir a necessidade, Deus vai suprir. Eu quero uma casa. Não, pastor, nem a casa já é demais. Deus pode suprir, Ele vai suprir em nome de Jesus. Viu? Profecia para vocês lá, receba em nome de Jesus uma casa. Amados, nós precisamos ser os homens mais prósperos, as mulheres mais prósperas desse mundo. Mas prosperidade não é ter tudo, prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter o necessário, prosperidade é ter o que eu preciso. Isso é prosperidade, e prosperidade é o que eu preciso e eu posso até abençoar o outro. Isso é prosperidade. Suprimento, Deus pode suprir tudo. Depois Jesus vai pedir perdão. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante essa oração do Pai Nosso, porque Jesus vai pedir perdão. Jesus pede perdão do quê? Do que Jesus está pedindo perdão? Você já parou para pensar nisso? Jesus está pedindo perdão dele, amados? O que Jesus fez para pedir perdão? Jesus é 100% santo, imaculado. Jesus não tinha nada que pedir perdão, mas Ele diz: perdoa-nos. Perdoa-nos. Ele está pedindo coletivo. Veja como Jesus, a oração de Jesus não ela sempre é uma terceira pessoa, não é uma oração egoísta. Jesus está pedindo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos das nossas faltas, perdoa-nos dos nossos pecados. Você precisa pedir perdão. Cada oração que você fizer, vá diante de Deus e peça perdão. Santidade, nós precisamos ser um povo santo, amados. Um povo santo. Um povo santo não é aquele que não peca. Um povo santo é aquele que mais se limpa. Nós precisamos ser o povo que se limpa diariamente em oração. Só que a confissão tem que ser de dentro para fora. A confissão tem que trazê-la de dentro. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Tem muita gente que olha a oração do apóstolo Tiago: Deus cobre uma multidão de pecados. Então vamos orar assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Para com isso. Você cometeu um pecado de cada vez, e agora você não quer confessar um pecado de cada vez? Quer confessar um atacado? Não é assim que funciona, não. Você precisa confessar, você precisa pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa porque naquela hora eu fiz isto. Me perdoa porque naquela hora eu pensei com maldade no meu coração. Eu faço isso o dia inteiro, sabia? Nossa, pastor, misericórdia, hein? Porque às vezes eu não faço, mas eu peço para Deus: Deus, perdoa porque eu tive a intenção. Nós temos 2 filhos, e filho é uma coisa abençoada. Você consegue entender a intenção do coração do filho. Se você ainda não aprendeu, logo vai acontecer, né, Rose? Já consegue ver a intenção do filho, né? Lá nós temos a Sara e o Azaf. A Sara, de vez em quando, ela vai, olha o Azaf lá, e ela passa do ladinho e faz alguma coisa para ele. Ela faz alguma coisa para ele. Ela sai de perto, ele diz: filha, o que foi que você fez? Não, foi sem querer. Eu nem pensei nisso. Ah, é? E por que você está fugindo? Por que você fez isso? Ah, não, o Azaf é um santo. Mas às vezes ele faz também. Também faz. Criança é assim. Precisa ser corrigido? Claro, precisa, mas criança é desse jeito mesmo. Nós não somos mais crianças. Quando nós temos maldade no nosso coração, a gente tem que confessar para o Senhor: Deus, me perdoa porque eu agi com maldade com aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque eu pensei. Tem gente que peca só de pensar. Sabia disso? Eu também. A gente peca de pensar, a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa porque eu pensei mal daquela criatura. Estava na nova vida, já faziam 6 anos que nós estávamos na nova vida, mais ou menos. E um dia, o irmão chegou para mim numa escola bíblica dominical, tinha 70 homens naquela classe de escola bíblica. E começou ali um negócio de perdão, um negócio de mover de Deus. E foi um negócio maravilhoso, a gente falando sobre perdão. O irmão se levantou: eu quero pedir perdão, pastor Marlon. Thiago,
sangue de Jesus tem poder. O que foi que eu fiz dessa vez, Senhor? O que foi que aconteceu? Vai me mostrando já antes dele pedir perdão. E ele falou: irmãos, eu quero pedir perdão para o pastor Marlon, já que Deus está me incomodando faz algum tempão, que eu achava ele metido, eu achava ele empojadinho, eu achava ele isso, aquilo, e eu, já deu já, por favor, já deu já. E ele foi falando, quando chegou no final, e depois eu comecei a conviver com ele, eu vi que não era nada disso. O pastor Marlon Tiago me ajudou, teve comigo e tal, e pá, e não sei o que, e Deus me mostrou que eu estava em pecado, e até agora eu não confessei. Estou confessando aqui diante dos irmãos. Irmãos, aquilo para mim foi uma surpresa. Eu fiquei, meu Deus, será que eu sou tudo aquilo? Saí da classe de história bíblica e falei: o que você acha de mim? Você acha que eu sou um empojadinho? Você acha que eu sou um metido? Você acha que eu sou de nariz empinado? Como é que você acha que eu sou? Não é? Olha o perdão que faz. O perdão mexe tanto com o ofendido quanto com o ofensor. O perdão é maravilhoso, amados. E a gente precisa ter esse hábito de pedir perdão ao nosso Deus. Pedir perdão. Por último, o Senhor fala sobre livramento dos seus pedidos. Ele diz: livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Jesus está pedindo, quando ele fala da tentação, ele está pedindo perdão, ele já em seguida fala: Senhor, não deixe eu pecar de novo, me ajuda, me dá força, não deixe esses pensamentos virem na minha mente, Senhor, me dá forças para vencer, para resistir à tentação. Você não está conseguindo vencer a tentação, sabe por quê? Porque você não está orando, você está tentando com as suas próprias forças, você está tentando com a força do teu braço, você não consegue, você só consegue através do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é só através da oração, é só através da oração. E depois Jesus fala: livra-nos do mal. Livra-nos do mal aqui pode abrir uma gama de interpretações, e esse mal aqui muito provavelmente é mal com L. E na minha tradução, na tua tradução aqui, com certeza está mal com L, ou seja, não é de um homem mau, não é do mal no sentido de não acontecer mal comigo, mas ele está falando de maldade. Maldade. Livra da maldade do meu coração, e aqui eu posso aplicar com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas: livra-me do mal, da maldade que Satanás pode fazer contra mim. Livra-me, Senhor, afasta-me do mal, não deixe que esse mal aconteça com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja. A minha oração tem que ser desse jeito. Livramento. Jesus então ele pede o reino de Deus, Jesus ele pede a vontade de Deus manifesta, Jesus pede suprimento, Jesus pede perdão e Jesus pede livramento. Jesus pede 5 coisas nessa oração. E agora Jesus volta para algo maravilhoso que se confunde muito com a adoração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, na verdade, não está só exaltando a Deus, mas Jesus está reconhecendo. E quando ele fala: porque teu é o reino, Senhor, abençoa o teu reino, faz o teu reino crescer, venha o teu reino até nós. Agora Jesus diz: porque teu é o reino. Senhor, não faz porque eu estou pedindo, faz porque o reino é teu. Jesus fala: porque teu é o poder. Porque teu é o poder, Senhor. É o Senhor que a Ele pertence tanto o querer quanto o efetuar, diz a palavra de Deus. O poder, no sentido de Ele pode, eu não. Reconhecer que só Deus pode. Quando a gente desvia o foco das pessoas, por exemplo, que eu tinha falado: olha, não vou pedir oração para a irmã. Eu tinha um pastor que ele falava irmã Cotinha. Acho que eu vou pegar essa, irmã Cotinha. Ô irmã Cotinha, ora por mim, irmã Cotinha. Não, o poder não está na irmã Cotinha, porque teu é o poder, Deus. Porque teu é o poder. Senhor, faz, porque o Senhor é poderoso. Jesus está reconhecendo o poder maravilhoso de Deus. E a glória para sempre. A glória é dele. A glória não é de ninguém.
A glória não é do teu chefe que foi com a tua cara e te deu um aumento. Eu quero agradecer aqui imensamente, diante de todos os funcionários dessa gloriosa empresa, que tanto tem me acolhido, que o chefe maravilhoso foi e aumentou o meu salário. Tá certo, o chefe foi usado por Deus, glória a Deus pelo chefe, Deus fala para honrar quem honra. Mas a glória é de Deus. Tudo que acontece na minha vida, lá na nossa casa, nós sempre retribuímos a glória a Deus. As camisas que eu ganhei ontem, a glória é de Deus. Se Deus não desse força para minha sogra, ela não me dava a camisa. Se ela não tivesse no trabalho, ela não tinha condições. É Deus. E se não fosse ela, Deus ia usar outra pessoa. Porque é Deus. A glória é de Deus. Porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre.